Olá, seja bem-vindo, bem-vinda novamente ao nosso curso bíblico Ouvindo a Voz de Deus. Estudo de número 17, tema do sábado para o domingo. Meu nome é Ciro, sou instrutor bíblico voluntário. Esse curso bíblico você pode o adquirir por completo através do site biblia.com.br, totalmente grátis. E no final você tem direito a um lindo certificado, assim concluindo o seu curso bíblico. Oremos. Santo Deus que estás nos céus, dai-nos, Senhor, da tua presença. Dai-nos da tua divina sabedoria para compreendermos a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que te pedimos e desde já te agradecemos. Amém, Rei do Universo. Do sábado para o domingo. A Bíblia diz que um poder religioso jogaria a verdade por terra. Daniel 8, 12. E cuidaria em mudar os tempos e a lei de Deus. Daniel 7, 25. A primeira lei dominical foi criada por Constantino, imperador romano, em 7 de março de 321 d.C. A Igreja Católica adotou oficialmente a guarda do domingo no ano 364 d.C. No Concílio da Calcedônia, o Papa é tão grande autoridade e poder que ele pode modificar as leis divinas. Está escrito no documentário da Igreja Católica. Embora já tenhamos visto que o sábado é o dia bíblico de repouso, instituído por Deus, observado pelos crentes nos dias do Antigo Testamento, bem como pelo próprio Jesus e seus seguidores nos tempos do Novo Testamento, a maioria dos cristãos hoje santifica o domingo. Quem fez ou autorizou a mudança? Tem ela o apoio das Escrituras? Nesse estudo, essas questões serão esclarecidas. Como pode a Igreja Católica dizer que tem autoridade para mudar a lei de Deus, mudar os princípios da Bíblia, se a própria Bíblia não dá margem para ninguém contradizê-la? Pergunta de número 1. Quantos e quais são os textos bíblicos que falam do domingo? Mateus 28, verso 1 diz: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. Havendo ele ressuscitado na manhã cedo do primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Marcos 16, verso 9. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Lucas 24, verso 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. João 20, verso 1. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. João 20, verso 19. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Atos 20, verso 7.
No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. 1 Coríntios 16, verso 2. Quantos e quais são os textos bíblicos que falam do domingo? Nenhum desses 8 textos refere-se ao domingo como dia de adoração. Na Bíblia, o símbolo da ressurreição de Cristo é o batismo, e não o domingo. Romanos 6, 3 a 8. Em nenhuma parte da Bíblia Sagrada você vai ver uma autorização do céu, uma autorização de Deus, transferindo o dia santo de sábado para o domingo. Qualquer uma outra afirmação fora do contexto bíblico, fora do texto bíblico, é uma apostasia da verdade. É um desviar do caminho reto para a perdição. Qualquer um que ensina que a lei de Deus passou, que isso é coisa do Velho Testamento e que não deve ser mais praticado, qualquer um que assim faça está se rebelando contra o céu e fazendo parte do exército de Satanás. O que ocorreria na igreja cristã antes da volta de Jesus? Segundo os Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Daniel 8, verso 12. O que ocorreria na igreja cristã antes da volta de Jesus? A verdade seria jogada por terra, ou seja, a mentira ia predominar, tentando ocultar a verdade de Deus, fazendo com que as pessoas permanecessem no erro. A Igreja de Cristo passaria por um período de apostasia, abandono da verdade, e seria dominada por pessoas que não seguiriam a verdade, introduzindo nela costumes e práticas pagãs ou pagãos. Foi o que aconteceu. Constantino ele se fez de cristão e passou a fazer parte do povo, que era o povo de Deus. Ele, sendo um pagão, ele se fez de cristão. Os pagãos costumam adorar os astros em lugar do Criador dos astros. E naquele tempo era costume as pessoas adorar o sol como o Deus maior do universo e as estrelas. E Constantino adorava o sol. E o dia escolhido para eles de adoração ao sol era o domingo. Com isso, com o passar do tempo, ele foi introduzindo o domingo na igreja como um dia santo. Os cristãos guardavam o sábado e, como uma obediência, eles guardavam também o domingo. E o tempo foi passando e as pessoas foi tendo o domingo como o dia do Senhor. E muitos abandonaram a verdade da Bíblia Sagrada. Deixaram de guardar o sábado para guardar o domingo. Por isso a maioria das igrejas hoje, atualmente, guarda o domingo ou não guarda dia nenhum. Mas a maioria das igrejas hoje observa o domingo como um dia santo. Elas abrem no domingo pela manhã e passam o dia cultuando ao Senhor. Porém,
estão fazendo do modo errado. Não o fato de adorar no domingo, mas o fato de transferir o dia do Senhor para um dia que não é o que a Bíblia mostra. Estão seguindo o conselho da igreja pagã, da igreja católica apostólica romana. Na igreja católica apostólica romana há muitos fiéis, há pessoas fiéis ao Senhor, que seguem de acordo com o seu conhecimento que têm. Há muitas pessoas ali que serão salvas. Porém, os que ensinam o erro, aqueles que não são sinceros, que ensinam os líderes, que ensinam o erro aos seus liderados, que muitas vezes não têm o conhecimento da palavra, esses têm, se não se arrependerem, têm um acerto de contas com Deus no dia do juízo final. Que prática era observada entre os pagãos nos tempos de Moisés? Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, sejas seduzido a inclinar-te perante eles, e des culto àqueles coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Deuteronômio 4:19. Quando no meio de ti alguma das tuas cidades que te dá o Senhor, teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor, teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vai e sirva a outros deuses e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei. Deuteronômio 17, 2 e 3. Que prática era observada entre os pagãos nos tempos de Moisés? Era adoração dos astros, adoração a Deus ou adoração de animais? Qual era o tipo de adoração que costumavam fazer os pagãos nos tempos de Moisés? Eles adoravam os astros. Que costume havia entre o povo de Deus nos tempos de Moisés? Que dia eles observavam? Ao sexto dia colherão pão em dobro, 2 gômeres, para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes ele: Isto é o que disse o Senhor: amanhã repouso, o santo sábado do Senhor. Êxodo 16, 22 e 23. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Atos 15, 21. Que costume havia entre o povo de Deus nos tempos de Moisés? Eles observavam o sábado como o dia do Senhor. Que hábito Jesus e os apóstolos, o apóstolo Paulo, tinham em comum? Que dia eles observavam? Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Lucas 4:16. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Atos 17:2. Então, que hábito Jesus e o apóstolo Paulo tinham em comum? Eles observavam o sábado como dia santo. Como Jesus considera certas práticas cristãs
que não têm fundamento bíblico. Respondeu-lhes: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. Marcos 7, 6 a 8. Invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Marcos 7, 13. Como Jesus considera certas práticas cristãs que não têm fundamento bíblico, em vão me adoram, ensinando o quê? Doutrinas que são preceitos de homens. Quem ordenou a guarda do domingo e quando isso ocorreu? Foi o imperador Constantino, no dia 7 de março do ano 321 d.C. A Igreja Romana adotou oficialmente a observância do domingo no ano de 364 d.C., no Concílio de Calcedônia. Constantino era adorador do deus Sol. Converteu-se superficialmente de mentirinha, trazendo para a Igreja cristã essas e outras práticas pagãs. O mandamento da Igreja determina e especifica a lei do Senhor. Aos domingos e nos outros dias de festa, de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Está escrita onde? No Catecismo da Igreja Católica, edição revisada de acordo com o texto oficial em latim. Edições Loyola, 10ª edição, julho de 2000, página 570. Quem instituiu a observância do sábado e quando isso ocorreu? Marque V para verdadeiro e F para falso. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus ao dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Gênesis 2, 1 a 3. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo. Êxodo 20, versos 8 ao 11. Nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Êxodo 28 e 8 ao 11. Então, quem instituiu o sábado? Quem instituiu a observância do sábado e quando isso ocorreu? Foi judeus no Monte Sinai? Foi os romanos na Palestina ou foi Deus na criação? Deus na criação, verdadeiro, o restante falso. Então, quando o sábado foi criado, não existia ainda nem o filho de Adão e Eva. Havia somente o casal recente criado das mãos de Deus. Deus fez tudo em 6 dias e no 7º dia descansou, dando assim a oportunidade do ser humano ter um dia escolhido por Deus. E esse dia escolhido por Deus foi o sábado. Qualquer líder religioso que ensinar que o sábado de Deus passou e que a lei de Deus não precisa mais ser guardada, esse não é um líder da parte de Deus.
Esse é um líder representante de Satanás e dos demônios. Não pode ser uma igreja verdadeira se a igreja ensina que a lei de Deus passou. Como é que um líder religioso ou uma igreja, os seus liderados, seguem um princípio que não é o da Bíblia e se dizem cristãos? É por isso que no dia da vinda de Cristo, muitos vão dizer: Senhor, nós profetizávamos em Teu nome, expulsávamos demônios em Teu nome, fazíamos caridades em Teu nome. E, no entanto, Jesus vai olhar para eles e vai dizer: Afastai-vos, malditos, da minha presença, pois eu não vos conheço. Ou seja, viveram a meia-verdade. Viveram uma vida quase salvos. Uma vida quase salva. Uma vida quase fazendo a vontade de Deus. É uma vida total, de total perdição. É um perdido por completo. Ou é salvo em Cristo Jesus e observa os seus princípios, ou não adianta pregar, não adianta falar, não adianta cantar nem orar, se não estiver com o propósito de ser fiel por completo ao Senhor. Quem deve ter a prioridade em nossa obediência? Atos 5:29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Meu amigo, minha amiga, se nesse momento você estiver sendo incomodado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo quer transformar sua vida e quer te levar para o céu, se nesse momento você se acha em um conflito e pensa: e agora? E agora que eu estou estudando essa verdade que até o momento não conhecia, o que eu vou fazer? Vou abandonar minha igreja, meu líder religioso, meu pastor, meu padre, meu bispo? E agora, o que é que eu vou fazer? Diante desse episódio, você precisa lembrar do que Pedro falou. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Prioridade, Deus acima de tudo. Deus tem que estar acima de todos e de todas as coisas. Até mesmo acima de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um marido, de uma esposa, de filhos. Onde a palavra de Deus diz uma coisa e alguém contesta contra, essas outras pessoas que contestam contra, elas têm que ser, no que se diz respeito, tem que ser afastada dos seus pensamentos. Elas têm que ser desprezadas nesse contexto. Entre Deus e um ser humano, Deus acima de tudo. Não tema as dificuldades que tens que passar, mas opte por entrar no caminho estreito, porque é Ele que conduz à salvação. O caminho largo é um caminho fácil, que tem que se manter as aparências, mas é um caminho que conduz à perdição. Escolha Jesus. Quem deve ter prioridade em nossa obediência? E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Tito 1:14. Antes importa obedecer a quem? A Deus. Não se importem com mandamentos de homens desviados da verdade. Dê o primeiro passo para a salvação. Obedeça aos mandamentos de Deus e seja fiel. Jesus é o centro de nossa adoração e serviço. Separou o sábado como dia especial de relacionamento com Ele. Ser fiel na observância do sábado é demonstrar amor a Jesus. Recapitulação. A palavra domingo não aparece na Bíblia, e sim primeiro dia da semana. Constantino trouxe o domingo, dia do sol, do paganismo e permanece até os dias de hoje.
Há muitos que seguem o domingo e nem percebem que eles herdaram um dia modificado pela própria Igreja Católica Apostólica Romana. Os pagãos adoravam o sol no primeiro dia da semana, que é o domingo. O decreto de Constantino data de 7 de março do ano 321 depois de Cristo. Dessa data em diante, muitos passaram a observar um dia falsificado. Satanás usou a Constantino e tem usado muitos líderes religiosos para induzir almas que têm desejo de seguir a verdade, mas infelizmente estão enganadas no lugar errado. Precisarão ouvir a voz de Deus que está escrito lá em Apocalipse: sai dela, povo meu. Compromisso de fé. Crê que não existe base bíblica para a observância do domingo? Sim ou não? Você rejeita o domingo como o dia do Senhor porque é uma imposição humana? Sim ou não? Confirma que o sábado é o verdadeiro dia de adoração a Deus em sua vida? É desejo seu observar o sábado como um dia de guarda, assim como o Senhor determinou lá em Gênesis e determinou também em Êxodo, capítulo 20, verso 3 até o 17, no qual, inserido nesses mandamentos, está o sábado? É desejo seu observar o dia santo do Senhor como um dia no qual você irá santificar para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor fortaleça a sua fé e te prepare para o reino eterno. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Próximo estudo. Deus se comunica conosco por meio do Espírito e imprime suas verdades em nossa mente. Caso o corpo esteja debilitado, a apreensão e a compreensão dessas verdades certamente serão dificultadas. A Bíblia nos fornece princípios de saúde, extremamente necessários ao viver cristão. Esse é o tema do próximo estudo. Tem tudo a ver conosco, com a nossa saúde, tanto física quanto espiritual. Até a próxima, que o Senhor te abençoe e te guarde.